governo sempre se atropela, volta atrás e prorroga algumas obrigações que ele nos impõe? Será que é sempre assim? Sempre assim não é, mas é em muitas vezes. Veja que interessante, saiu aí uma questão, uma discussão muito grande em relação ao adiamento da fiscalização da norma regulamentadora número 1, que fala dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, né? É aquele caso em que a empresa teria que adotar medidas de proteger a saúde mental dos trabalhadores, dos seus profissionais, né? Previações de garantia para avaliar e evitar que os empregados adoecessem mentalmente por excesso de trabalho, né? Sobrecarga de trabalho, assédio moral, assédio sexual, estresse, ambientes tóxicos, enfim. Então, vamos relembrar é viver. Relembrar é viver. Eu tive, inclusive, até muita dificuldade para encontrar, porque como eu tenho vivido há 20 anos as mudanças da legislação trabalhista e previdenciária, então, claro que eu me lembro de muita coisa. Quando eu comecei, por exemplo, o pagamento da contribuição previdenciária era no dia 2. Então, o pagamento, a CLT sempre disse que o pagamento do salário do empregado é no 5º dia útil do mês seguinte. E a legislação previdenciária, ela falava que o pagamento da contribuição previdenciária era dia 2. E que neste dia você tinha que fazer o pagamento da contribuição previdenciária e informar, né, encaminhar guia para o sindicato. Era assim. Olha que loucura. Então, o INSS, que na época era o INSS mesmo, tinha Receita Previdenciária, auditor fiscal do INSS, recebia a contribuição previdenciária antes mesmo do empregado receber a remuneração do mês anterior. Olha que loucura. E aí, com o tempo, foi passando, depois mudou para o dia 10, através de uma medida provisória. Quando essa medida provisória virou lei, passou para o dia 20, tá? Então, são coisas que vão acontecendo com o tempo, as mudanças vão aparecendo. Me veio na cabeça uma lembrança da regra do ponto eletrônico, né? Exclusivamente do ponto eletrônico. Então, quando veio a portaria 1510 de 2009, ela não veio impondo ponto eletrônico. Ela não veio em momento algum. Artigo 74 da CLT, parágrafo 2º, fala lá que os estabelecimentos, não é nem empresa, os estabelecimentos que tenham mais do que 20 empregados, é obrigatório ter registro de ponto, que pode ser manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso e alimentação. É tanta repetição que a gente grava o artigo na cabeça. Ora, então ele não obrigou o ponto eletrônico, mas disse que a portaria do Ministério do Trabalho regulamentaria as regras. Veio uma portaria do Ministério do Trabalho para regulamentar o eletrônico, que foi a portaria 1510, que foi publicada em agosto de 2009. E aí ela entrou em vigor na data da sua publicação. Mas ela trouxe o REP, o Registro Eletrônico de Ponto, que trazia um extratinho na época. E esse REP não foi obrigatório na data da publicação.
ele foi permitido que as empresas se adaptassem inicialmente ao sistema e ela tinha prazo de 1 ano para aderir ao REP. Quando fechou 1 ano, veio uma prorrogação, porque as empresas deixaram tudo para a última hora e estavam loucas atrás do REP. E aí não tinha relógio no mercado, todo mundo querendo comprar. E aí, obviamente, que o lobby empresarial pressionou e conseguiram prorrogar a portaria. Ela foi adiada, então, para 1º de março de 2011. Eu tô com uma colinha aqui. 1º de março de 2011. Nesse momento, já havia abalado a confiança da portaria, né? Porque era para o REP entrar em vigor 1 ano depois, aí quando chegou próximo do ano, prorrogou. Aí prorrogou não para 1 ano, mas prorrogou para março de 2011. Puxa, março de 2011, o que aconteceu? Prorrogou novamente a portaria, veio a prorrogação, daí foi para setembro de 2011. Aí, em setembro de 2011, veio mais uma prorrogação da portaria 1510. Daí foi para essa prorrogação foi para 3 de outubro de 2011. E depois foi prorrogada novamente. Foram 5 vezes prorrogada a portaria 1510. Daí ela efetivamente entrou em vigor em 2 de janeiro de 2012. Só que daí, veja, isso foi para 2012 o REP, o relógio com o extratinho. Só que nesse período veio uma outra portaria, a portaria 373, que foi publicada em fevereiro de 2011, trazendo o sistema eletrônico alternativo de ponto, flexibilizando algumas regras de ponto para funcionários, né? Tá, então, obviamente que não foi aderida 100% a portaria 1510, porque muita gente adotou o sistema alternativo de ponto eletrônico, que foi a 373. Aí, em 2021, pela portaria 671 de 2021, a portaria 1510 foi revogada, né? Perdeu a eficácia, porque daí a regra do ponto veio pela portaria 671 de 2021. Outra coisa que aconteceu, o E-Social. O E-Social foi milhares de prorrogações. O E-Social, a primeira versão, veio em junho de 2013. Eu estudei total o manual em junho de 2013. Nós estamos em abril de 2025 e ele é bem diferente do que ele veio em junho de 2013. E aí o pessoal foi fazendo curso comigo de junho de 2013 a abril de 2025. A gente teve vários cursos com várias atualizações, porque ele ia entrar em vigor, aí ele entra em vigor e foi, e efetivamente só entrou em vigor a partir de 2018, janeiro de 2018. E não foi um início imediato em todas as condições, ele veio com fases, ele veio em fases. A última fase foi agora em 2023, em outubro, que foi a fase do processo do trabalho, né? E-Social, reclamatória trabalhista. Mas veio primeiro a fase inicial, fase de cadastro, depois os eventos periódicos, os eventos não periódicos, daí saúde e segurança do trabalho. Quando veio saúde e segurança do trabalho, ele tinha na versão, já lá na primeira versão da saúde e segurança do trabalho, quando ele não entrou em vigor em 2018, foi na sequência. Mas no manual de 2018 já veio, tá?
já veio no E-Social lá no evento 2230, que é o evento de condições ambientais do trabalho, já veio com a informação de 2 critérios diferentes para a informação do ruído, tá? Que também, se você passar no meu feed aí, você vai ver que eu tive uma fala aí sobre essa novidade do STJ, tá? Mas já veio 2, o ruído para fins trabalhistas e o ruído para fins previdenciários. Para fins trabalhistas, poderia neutralizar o agente ou amenizar o agente, não concedendo adicional de insalubridade, porém, para fins previdenciários, independentemente de EPI, ele teria direito à aposentadoria especial. Então, desde 2018 vem isso no E-Social. E também em 2018 já vinha informações psicossociais. Eu estudo o E-Social, o manual do E-Social, desde 2013, então passei todas as fases do manual. E já veio em 2018 os riscos psicossociais. Só que o E-Social não traz novidade. O E-Social, ele reporta no sistema para realizar a prática o que está previsto na teoria, que é a legislação. A legislação não trazia doenças mentais, riscos psicossociais, não trazia. O E-Social trazia. Então já era uma previsão de que isso aconteceria. Só não saberíamos que demoraria tanto tempo assim. Mas agora veio, né, a norma regulamentadora número 1, trazendo os riscos psicossociais, que entra em vigor dia 26 de maio. Então, entra em vigor 26 de maio. O que aconteceu? Aconteceu que o governo federal oficializou na quinta-feira, agora 24 de abril, o adiamento, da atualização da NR número 1 no que tange a multas, tá? Notificações e autos de infração. Ou seja, ela entra em vigor 26 de maio, mas apenas inicialmente com caráter orientativo, tá? Ou seja, não é que não tem que fazer nada a partir de maio de 2026, 26 de maio de 2025. Tem. Só que até maio de 2026, o caráter é apenas orientativo por parte do Ministério do Trabalho, tá? Então, não vamos confundir. Não prorrogou, tá? Não tá prorrogado. Ele só disse que, a princípio, tem caráter orientativo e que a partir de maio de 2026 passa a ser fiscalização pesada. Ou seja, cuidado com as informações que vocês ouvem por aí e com as deduções que se tem a respeito das notícias que são divulgadas, tá? Então fica a dica, embora eu ainda vou falar mais sobre a norma regulamentadora número 1, as doenças mentais e os riscos psicossociais. Na esfera trabalhista, porque isso já tem, desde 2007, lá na esfera previdenciária, através do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, tá? Então, fica aqui a dica para vocês. Esse vídeo ficou bem comprido, mas eu acho que é importante, e se você chegou até aqui, você tá de parabéns. Quer dizer que você é uma pessoa que vai fazer certinho e vai seguir os meus conselhos e vai na minha e vai entender como é que é a legislação, como é que o governo se comporta quando nem ele próprio tem a regra definida, ele vai prorrogando e a gente vai surtando,
É, ainda bem que a gente existe, né? Ainda bem que eu tô aqui para auxiliar vocês nesse sentido. Modéstia zero. Gente, então é isso. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.